Oi, gente! Hoje nós escolhemos esse lugar lindo para fazer o nosso programa. Afinal de contas, é um lugar onde a nossa entrevistada viveu várias situações e é um conteúdo onde nós tivemos a intenção de deixar mais leve, pois é uma história que traz algumas situações difíceis, como abuso sexual, traumas, tentativas suicidas e perseverança. E vamos lá comigo conhecer essa história linda? Pessoal, seja muito bem-vinda ao nosso canal O Milagre Sou Eu. E antes que começamos a entrevista de hoje, eu já quero pedir você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, acione o sininho de notificação para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Vai no Arcard, confira todos os nossos vídeos. Gente, todo o vídeo é feito com muito carinho e são histórias assim maravilhosas para edificar a nossa fé. Não esquece de curtir. Curte aí o nosso vídeo, comenta, compartilha, porque quanto mais você fizer isso, mais o YouTube vai entender que é um vídeo bom e vai nos ajudar indicando esse vídeo para outras pessoas. Então seja o nosso colaborador online, trabalhando aí direto do seu celular, do seu computador, para que esse programa venha crescer, esse canal venha crescer para a honra e glória do nome do Senhor, principalmente através de você. Antes de começar a entrevista, eu quero já deixar claro que hoje nós teremos um formato de programa diferente. Como é uma história assim, com muitos conteúdos bem fortes, nossa equipe decidiu proteger a imagem da nossa entrevistada. Ela até falou que não precisava, mas nós vamos deixar para mostrar o rosto dela, falar o nome dela, quando nós gravarmos o segundo vídeo, onde nós vamos contar a história completa, onde Deus tem certeza que vai ter completado a obra na vida dela. Então hoje nós chamaremos ela por outro nome que não é o dela e a imagem do rosto dela vai ficar um pouquinho desconfigurada. Mas a história é totalmente real e tudo que você ouvir aí, ela passou, sofreu, chorou, sobreviveu e está perseverando até que Deus completa a obra. Fica ligadinho até o finalzinho. Eu não consigo parar de assistir um vídeo pela metade. Você consegue, Maria? Não. Eu gosto de saber o resultado dessa história, eu gosto de chegar lá no finalzinho. Então faça assim como eu, não desliga. Fica até o finalzinho que você vai ver que a sua prova é só um processo. Tem um final para tudo e Deus sempre tem um recomeço. Vou estar chamando você de Maria, mas como eu disse, no outro vídeo vou falar o seu nome. Maria, conta para nós, como é que foi a sua infância? Minha infância foi uma infância assim meia traumática. Tudo começou aos 3 anos de idade, quando meu pai se separou de casa. Eu me sentia desamparada. Eu procurava meu pai e eu não achava. Então, assim, a partir desse momento já foi traumático. Eu tive uma infância que eu fui abusada sexualmente e eu era uma criança diferente. Geralmente as crianças ficam com medo, fogem e eu não. Parece que mesmo sendo agredida, né, eu ia atrás, porque parece que eu gostava, então eu ia atrás dos abusadores. Maria, esses abusos começaram, você tinha quantos anos e durou mais ou menos quanto tempo? Foi um único abusador? Foram vários? Como é que foi esse período? Foram vários abusadores. Eu acho que eu tinha entre 6 e 7 anos. Quando começou? Quando começou. E durou mais ou menos quanto tempo? Você tinha qual a idade quando isso parou? Até uns 12, 13 anos de idade, eu acredito. Então, nesse período todo, você sofreu vários tipos de abuso. Sim. E de uma forma que você não consegue entender ou explicar, você tinha uma carência tão grande, faltava algo dentro de você, que você mesmo aproximava novamente dessas pessoas. Sim. Porque aquele abuso talvez fosse alguma forma de você preencher esse vazio. O que você consegue entender? Por que você ia atrás? Eu não consigo entender por o motivo de me ir atrás.
Mas naquele momento, para mim, era algo bom. Não sei se eu se sentia, igual você falou, amparada, ou se era carência, eu não sei te falar. Mas naquele momento, quando eu ia atrás, para mim era algo que não era bom, mas era bom para mim. E só para vocês entenderem, pessoal, ela não ia atrás para ser abusada. Ela ia atrás porque eram pessoas que davam atenção, que conversavam. Então, assim, talvez a sua vontade não era, talvez Sim. não, né? Com certeza, não era ser agredida, machucada, mas eram pessoas que te davam atenção, que conversavam com você e você ia em busca dessa atenção, dessa companhia e no final acabava sendo novamente doloroso, triste. Quando os abusos aconteciam, como é que você voltava para casa, Maria? Talvez com um pouco de vergonha, mas eu nunca contei para ninguém. Eu só fui a revelar isso em terapia, depois que eu descobri o transtorno. Então, um pouco de vergonha mesmo. E como é que era você nesse período? Você era uma menina alegre, sorridente, gostava de correr, fazer bagunça? Como é que foi esse período seu de infância e início de adolescência? Eu era uma criança aparentemente normal, porém eu era mais retraída, né? Gostava de fazer as pessoas sorrirem, eu era um pouco engraçada, mas não completamente feliz, né? Assim, parece que tinha aquele vazio que nada preenchia. Então você tentava se destacar, chamar a atenção das pessoas para ver se você conseguia sentir alguma reciprocidade, algum carinho, Sim. mas dentro de você era triste e vazio. Aquilo ali era sua aparência. Sim. E ninguém percebia, Maria? Eu acho que não. Ninguém nunca sentou com você para conversar, Não. saber o que você estava sentindo, passando? Não, nunca teve. Esse lado seu, você convivia meio que com a escuridão. Sim, sozinha, só eu e Deus mesmo, sozinha. Como é que foi a sua adolescência? No colégio, conviver consigo mesmo? Você gostava da sua aparência? Então, eu fui obesa mórbida, então assim, já não era um motivo de alegria. Eu já tinha vergonha, muitas pessoas criticavam, né? O famoso hoje é o tal do bullying. Então eu já não foi uma adolescência totalmente alegre. E você acredita que essa obesidade foi desenvolvendo depois que você sofreram todos esses abusos? Sim, eu acredito que sim. E aí, como você não expressava isso, você foi engolindo mesmo a dor, a tristeza. Sim. E isso desenvolveu essa obesidade. Eu acredito que sim. Como é que eram os complexos? Você tinha? Complexo de inferioridade era muito, muito. Eu olhava para minha irmã e falava, nossa, como a minha irmã é bonita. E eu sou feia, gorda, ela namora e eu não namoro. Então, assim, isso gerava muito conflito dentro de mim, muita tristeza. Aí, assim foi a adolescência, a gente crescemos juntas e eu comecei a fazer a faculdade. Para fazer a faculdade foi um sacrifício. Nossa, eram dias terríveis. Aí eu ia para a escola um dia, 2 semanas não ia, e depois eu corria atrás. Os estágios, por ser obesa, eu tinha minhas limitações, o professor criticava, os colegas criticavam, então para mim aquilo era muito humilhante. Você chegou a pesar quantos quilos? 120 quilos. 120 quilos. E qual é a sua altura? 1,44. Nossa, pessoal, dá para imaginar? Eu era bem obesa, bem. 1,44, pesando 120 quilos. Sim. E não conseguia fazer nada para mudar? Não, porque a compulsão alimentar a gente não consegue, né, fazer. Quanto mais não é da gente. E aí eu tentava medicamento, tentava academia e nada adiantava. Até um dia que eu resolvi fazer a redução do estômago. Você já estava com quantos anos? Não sei, acho que eu estava com 27 ou 28 anos. Então você ficou até essa idade tentando se controlar para ver se diminuía a obesidade, mas tudo só piorava. Sim, eu acho que eu já tinha um transtorno.
né? Porque a compulsão alimentar é um dos sintomas. Sim. Eu acho que eu já tinha o transtorno bipolar, mas não diagnosticado. Nesse período da adolescência, colegial, início de faculdade, você lembra se você era uma menina mais deprimida? Hoje que você entende sobre transtornos, o que você acha que você tinha? Eu já era deprimida, porém eu disfarçava muito. Na escola eu fazia muita graça, na igreja eu fazia muita graça. Tem gente que fala que depois que eu emagreci eu fiquei mais chata. Eu era mais engraçada sem fazer cirurgia. Então, assim, acho que eu tentava tampar o sol com a peneira. Então você já convivia com a depressão, Sim. sem tratar, sem cuidar, mas ela estava ali te torturando. Sim. E conseguiu formar, terminou a faculdade? Formei, com a graça de Deus eu formei. Pela misericórdia eu consegui formar, né, com a ajuda da minha mãe financeiramente. Mas eram situações complicadas financeiras também? Nossa, muito complicado mesmo. Só Deus sabe como que era complicado. Eu fazia um período inteirinho para depois pagar a faculdade. Mesmo trabalhando, com todas as dificuldades, eu estudava um período, pagava o período antes para fazer o outro. Então, assim, foi muita dificuldade mesmo. Era dificuldade da família? Sim, financeiro mesmo. E quando você fez a redução, a bariátrica, né? Como é que foi? Mudou muitas coisas na sua vida? Mudou sim, porque eu perdi peso, aí eu já me achava bonita, começou os namoricos, né? Então mudou muita coisa. Consegui arrumar um emprego, assim, mais melhor, porque com a obesidade eu tinha as limitações, não passava em entrevista, então assim, depois de perder o peso, eu conseguia trabalhar. Me realizei profissionalmente de 0 a 1000, foi para 1000. Que bom. E nesse período você estava na igreja, você era evangélica? Sim, eu fui evangélica dos 18 aos 32. Muito tempo. Muito tempo. Maria, como é que era você dentro da igreja, você fora da igreja? Eu era uma pessoa alegre dentro da igreja, era social com todo mundo, gostava de todo mundo, fazia a obra. Era avivada? Era avivada, bem avivada. Dentro da igreja eu era uma pessoa bem avivada. Porém, com o diagnóstico do transtorno bipolar, eu percebi, na verdade eu descobri a bipolaridade por conta de uma compulsão sexual. Então, assim, isso gerou muita tristeza dentro de mim, porque eu queria estar na igreja, porém com o distúrbio, né, que eu tenho, que é o transtorno bipolar, eu tinha uma compulsão sexual muito grande. Então eu não me sentia feliz por estar dentro da igreja e ter que fazer. Eu perdia noites de sono com pornografia, masturbação, me envolvia com várias pessoas ao mesmo tempo e nada me satisfazia. Então, você chegou no nível onde você descobriu que o seu desejo era abusivo, você não conseguia ficar sem. Era excessivo ao ponto de passar a noite inteira mexendo com pornografia, masturbando. E você ficava naquele conflito de querer servir a Deus, sim, mas a doença te impedia. Sim, foi onde eu descobri a doença, porque eu não achava certo. Né? Então, assim, eu ficava muito triste, aí veio a vontade de morrer, aí até uma psicóloga sugeriu a bipolaridade. Então, assim, tudo começa aí, na sexualidade exacerbada. Hoje em dia, esse nome, né, a nomenclatura bipolaridade, é muito utilizada de forma que as pessoas não entendem. Ah, eu tenho um filho que é nervoso, depois é alegre, é bipolar. Ah, meu esposo, minha esposa é bipolar. Mas como é que é a bipolaridade? Na verdade, assim, Maria, você que convive há
tanto tempo com esse transtorno terrível, gente. Bipolaridade vai muito a mais do que esse conhecimento popular, rasteiro que você tem. É uma doença muito séria. Como é que eram os seus sintomas? Tinha outro sintoma que você percebia ser da doença? A bipolaridade são polos de emoções. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Mas não é só aquela tristezinha, eu não quero sair. Não, é uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda que você nem você entende o porquê dessa tristeza. E a hora você está super feliz. Eu falo que eu amo a mania, só não gosto da consequência da mania. Porque como é que quando eu estou em mania, eu me sinto linda, eu sou a mais bonita, eu faço o que não deve. Então, assim, eu amo a mania. Se eu falar que eu não gosto de mania, eu estou mentindo. Porque a mania, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou eufórica, então é muito bom. Só para explicar para os nossos ouvintes, mania é uma fase da bipolaridade. Sim. E essa fase sua dura mais ou menos quanto tempo? Eu sou bipolar misto. Então, assim, questão de segunda eu tô triste demais, tô depressiva. Questão de horas eu já tô eufórica, eu já quero sair, eu já faço as coisas, já arrumo a casa, já tô bem. Ao mesmo tempo que eu essa polaridade, a bipolaridade mesmo, é entre, como você fala, entre 0 e 10. Então, assim, quando eu tô 10 é 10, quando é 0 é 0. Não quero saber de nada, quero ficar dentro de casa, só dormindo. E na fase, no momento da mania, você faz inúmeras coisas erradas Ao mesmo tempo. que se arrepende depois, e na fase depressiva você fica pensando em autodestruição. No que eu fiz em mania. E eu quero autodestruir, não quero viver, quero morrer. Já pensei muitas vezes, programei suicídio, até que um dia eu consegui, mas Deus... Como é que foi esse conseguir? Deus teve misericórdia, não deixou, eu tô aqui ainda, né? Deve ter um propósito muito grande na minha vida. Eu tomei medicação, tomei 18 tipos de medicamento e avisei para minha irmã. Se não fosse ela, não estaria aqui. Primeiramente Deus, depois dela. E ela me levou para o hospital, fizemos lavagem e eu tô aqui. Fiquei internada na clínica psiquiátrica, o inferno. Foi depois dessa tentativa Sim. que os médicos mesmos orientaram Sim. que você precisaria de um cuidado mais específico. Isso, mais específico. Como é que foi essa parte da clínica psiquiátrica? Nossa, foi terrível. Terrível, terrível, terrível. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Para mim voltar para uma clínica psiquiátrica, eu tenho que estar muito ruim, tenho que ir levada desacordada, porque não é a clínica em si, é o estado do momento que eu estava ali, que eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Eu não gostei. Nossa, foi horrível. Só de falar clínica parece que já é assustador. Então eu não gostava. E só para ressaltar, né, a clínica, os cuidados eram todos ótimos, Todos né? ótimos. Não foi maltratada, não sofreu nenhum tipo de agressão. Não, o problema era comigo mesmo. Até fiz amizades lá. Hoje eu tenho amigos no WhatsApp, no Instagram. Então, assim, foi até razoável, mas eu particularmente... O estado que você estava naqueles dias? Não gostei. Foram quantos dias? Do dia 3 de janeiro até dia 3 de março, de abril. Então foram mais de 2 meses? Foram quase 2 meses. Quase 2 meses. Sim. Ali em tratamento. Sim. Maria, então você ficou quase 2 meses internada e dentre esses 2 meses, as medicações, o transtorno, tentando amenizar essa fase do transtorno, foram terríveis. Foram horríveis. E como é que você, nos dias assim atuais, nesse tempo todo, conseguiu exercer a sua profissão? Lidando com remédios, com o transtorno, com as compulsões. Como é que você conseguiu chegar até aqui? Foi fácil? Foi tranquilo? Como é que foi isso? Não é fácil.
pelo transtorno eu não trabalharia. Porque o dia que vem a depressão, o dia que vem eu só quero ficar deitada, então assim, eu ligo pro chefe, falo, hoje eu não consigo trabalhar, tô passando mal. Não é fácil, eu vou arrastada. Tem dia que eu trabalho arrastada, mas precisa. Então eu vou trabalhar arrastada. Mas fácil não é. Quando eu tomar a medicação certinha, eu fico estabilizada. Então eu consigo até trabalhar. Igual eu tô na fase que eu estou conseguindo trabalhar, só não porque agora eu tô doente com a dengue, mas assim, eu estou conseguindo trabalhar, porque eu estou tomando a medicação certinha. E a própria doença baixa muito a sua imunidade e direto você está com um probleminha aí, assim, outro. Sim. Então, dificilmente você está numa fase saudável. É meio difícil, meio complicado. Como é que é você com as medicações? Tinha muita dificuldade de tomar as medicações? Não gostava? Agora a gente sabe que você está mais tranquila porque fez esse tratamento. Sim. Mas antes de chegar aqui, como é que era você com as medicações? Eu tinha uma resistência muito grande. Muito grande. Eu nunca aceitei essa doença. Eu nunca aceitei ter que tomar medicação. Porque eu falo assim que como serva de Deus, porque eu tenho que tomar medicação. Então assim, eu nunca aceitei a medicação. Agora, depois que eu internei, que eu vi o risco, né, que eu tentei autoextermínio, então assim, eu tô tomando, mas se eu falar que tá sendo fácil, eu vou mentir, porque não tá sendo fácil. Eu tomo obrigatoriamente, por livre e espontânea pressão. Justamente para não ter uma recaída tão severa. Sim, para mim não surtar novamente como eu surtei. E sobre frustrações, tem alguma frustração? Tem algo que você ainda está lutando para conseguir? Como é que é essa história? A maior frustração que eu tenho, eu acho que se eu falar ninguém acredita, por me conhecer. Mas a maior frustração que eu tenho é não conseguir estar na igreja, é não conseguir estar na obra igual eu era, estar ativa na igreja. Porque assim, não é nem as pessoas que cobram de mim, sou eu mesmo que cobro de mim. Eu sei que eu tô em um relacionamento abusivo, onde só tem coisas erradas que todo mundo sabe, que perante a Bíblia não é certo, o adultério, a prostituição. Então assim, a maior frustração é isso, é não conseguir voltar para a igreja, servir a Deus como a palavra diz. E como você já serviu, né? Sim, como eu já servi. Praticamente ela já teve todos os cargos que tem dentro de uma igreja, ela já trabalhou, né? Então sabe muito bem como é que é o envolvimento de servir a Deus, a sensação de bem-estar que nós sentimos com a presença do Espírito Santo. E hoje o que te impede de servir a Deus além do namoro abusivo? Eu acho que o que impede, que segura, que não deixa eu voltar para a igreja, para ser ativa, ter a presença do Espírito Santo, é o relacionamento. Eu, por causa da doença, eu sou totalmente dependente emocional, tanto desse relacionamento quanto dos outros. Então, assim, o que me impede mesmo, verdadeiramente, é o relacionamento em si. Maria, e você havia comentado conosco antes que mesmo tendo esse relacionamento extremamente abusivo, onde você sofre, você tem uma noção de quantas vezes já tentou terminar? Ixi, várias vezes, porém sem sucesso, porque a gente nunca ficou mais que 6 horas sem conversar. E mesmo tendo muita briga? Mesmo tendo muita briga, ou eu ou ele ligam, dá o braço a torcer, liga, faz as pazes, termina em amor. Então, nunca consegui. E você considera que essa pessoa também seja adoecida, porém não diagnosticada? Sim, eu acho que sim. Maria, e como é que é essa questão de ter ainda outros envolvimentos sexuais fora desse namoro? Você já chegou a ficar com mais de uma pessoa no dia? Já, no dia. Não ao mesmo tempo, mas já fiquei com mais de uma pessoa no mesmo dia.
E você entende qual a necessidade disso? Não, não entendo. Eu acho até estranho. Mas na hora que eu estou fazendo é tudo maravilha. Tudo bom. E nesse processo desviado da igreja, você acabou envolvendo com bebidas alcoólicas, com Sim. cigarro? Sim. Como é que isso aconteceu? Eu não sou viciada, mas eu tenho o hábito, às vezes, de fumar um cigarro. Se eu beber uma latinha de cerveja, eu quero um cigarro. Então, assim, eu não sou viciada propriamente dito. Mas eu tenho costumes. Eu gosto de fazer. Mas não chega a ser um vício. Se eu falar que eu não vou fazer, tanto agora que eu não estou fazendo, por conta das medicações, porque se eu não estivesse tomando a medicação, eu iria fazer. Então, assim, é tranquilo para mim. Eu não chego a ser viciada. E como é que a sua família lida com isso? Como é que eles entendem a sua doença, tenta te ajudar? Como é que eles ficaram depois da tentativa de suicídio? Muitos não sabem que eu fumo, por exemplo. Eu não falo que eu fumo. Bebida, alguns acham assim até massa. Outros falam, você não pode por causa da sua medicação, não pode. Depois do suicídio, assim, eles sabem que que agora realmente eu sou doente. Às vezes tinha alguns que não entendiam. Você tem que trabalhar, você tem que levantar da cama, tem que fazer isso. Às vezes fala que depressão é frescura e não é uma doença. Então, assim, mudou um pouco, mudou bastante. Mas continua normal. Só para explicar para vocês que você que não conhece a doença, nunca estudou sobre ela e não sente a dor, a angústia profunda de quem é adoecido, não vai conseguir entender. Sim. A não ser que você sentar com essa pessoa, com um parente, com um filho, com um amigo e ouvir essa pessoa, você não vai conseguir entender. Olhar, criticar é muito fácil, né? Sim. Mas compreender, estar com você em momentos de crise é muito difícil. Sim. E como é que é o seu tratamento? Você vai aos médicos, você faz terapia, você se cuida, como é que é isso? Eu vou ao médico, o médico da clínica disse para me fazer consulta depois de 2 meses, acho que dia 30 agora eu tenho outra consulta, faço terapia toda semana, estou fazendo. E aí você vê alguns resultados surgindo? Nossa, muito. Se eu não fizer terapia, olha eu puxando o saco, mas tudo bem. Quanto tempo você tem de terapia? 6 ou 7 anos eu acredito que sim. 6 ou 7 anos já. E aí você entende que é algo para o resto da vida? Sim. Que é o que as pessoas adoecidas precisam entender, né? A doença não tem cura, mas ela tem controle. Paliativa, né? E você consegue esse controle através das medicações e das terapias. Então nada de preconceito, que é o que você tinha um pouco. Sim. Com a terapia até que não, mas com a medicação, não. Era muita. Muito difícil. Sim. E qual que é o seu sonho? Ser curada dessa bipolaridade, voltar para a igreja, voltar para a obra, cuidar dos meus pituquinhos. Acho que é isso. Deseja casar, ter uma família, ter filhos? Olha, se eu falar que não, é mentira, porque Deus conhece o coração da gente. Mas eu acho que seja algo bem distante. Não vou falar assim, eu quero casar amanhã. Eu sei que tem todo um processo, até porque esse relacionamento que eu tô não vai sair nada. Então, assim, tenho sonho de ter filho, com medo, porque depois do transtorno, meu maior sonho era ser mãe. Hoje não sonho, mas não é como antes. Acho que seria uma maldade colocar uma criança no mundo, porque muitas das vezes eu saboto eu mesmo, como que eu vou cuidar de uma criança? Então, assim, eu não... Acho que eu sou bem sensata nesse ponto. Você tem medo? A não ser que eu seja curada totalmente, o médico falar assim, você não tem bipolaridade. Eu acho meio difícil. Então, você tem medo de chegar a ter um filho e você não ser uma boa mãe? Sim.
Sim, demais. Nossa, eu tenho medo, muito, de desencadear uma depressão pós-parto, agredir essa criança, matar essa criança, jogar fora. Eu tenho muito medo, porque assim, eu sei o que é a depressão pós-parto, eu sei quais são as consequências, então eu tenho muito medo. Tanto a bipolaridade quanto uma depressão pós-parto. Você lembra qual foi o seu pico de depressão assim mais difícil de lidar? Quando eu descobri a bipolaridade. Como é que foi nessa época? Porque eu estava na igreja e não estava na igreja. Na igreja e no mundo? Tava no mundão. No mundo. Não é bem no mundo. Porque assim, quando eu descobri que eu poderia ter a bipolaridade, eu não entendia o porquê dessas compulsões sexual. Então meio que você ficava com um pé na igreja e um pé no mundo? Quase que isso. Mas eu não entendia o porquê, que eu queria tanto estar lá naquela pornografia lá, saía com um, com o outro e depois eu ia para a igreja. Eu não entendia isso, então isso foi uma das minhas frustrações. E Maria, e o que mais essa doença trouxe de ruim para a sua vida? Você costuma chorar? Já chorou muito? Hoje eu não choro muito, mas eu já chorei muito. Principalmente se eu tiver uma briga com a namorada, aí eu choro. Como é que é esse choro? Inteiro. Um choro. Choro da alma. Choro da alma. Eu quero só chorar, não penso em nada, é só chorar. Por que a vida é assim? Por que eu tô assim? Por que eu tô nessa situação? Então, assim, eu choro profundo mesmo. E com esse choro, vem alguns pensamentos ruins? Sim, vem muitos. Assim, nesse choro vem idealização. Eu já idealizei várias vezes que eu vou pular do apartamento, que eu vou pegar minha moto, sair debaixo de um caminhão, de um carro. E com o choro vem a idealização suicida mesmo. Então nós podemos dizer que você por muito tempo foi perseguida por essas idealizações suicidas. Sim, muito tempo. Eu só não fiz algo que eu tinha certeza, porque eu tenho medo de não dar certo, de dar ruim, eu ter que ficar de cima de uma cama, dependendo dos outros, ou só quebrar um braço, só quebrar uma perna. Então, assim, se eu tivesse certeza do que eu ia fazer fosse certo, acontecesse mesmo de me morrer, eu já tinha feito. Isso é muito sério, né? Muito sério. Porque falando, às vezes as pessoas não entendem, mas nós temos algumas pesquisas que afirmam que antes de uma pessoa conseguir, né, suicidar e dar certo, né, até uma palavra horrível, né, e acontecer o pior, ela provavelmente pensou ou tentou em torno de umas 25 vezes. Foi mais ou menos assim, às vezes até passou de 25 vezes? Muitas vezes. Eu não foram sei nem anos? Quantas foram anos eu pensando em fazer. Aí eu penso, se eu fazer eu não vou para o céu, vou perder minha salvação. Eu já pensei isso também. Sei, acho que é o próprio Espírito Santo, né? Mesmo fora da igreja, ele está ali, né? Então, assim, eu penso que foi ele que não... Foi Deus que me guardou mesmo. Com esses pensamentos, mesmo insanos, com os pensamentos certos, né? A misericórdia mesmo de Deus. E aproveitando, o que você fala para as pessoas que também têm idealizações, que ficam imaginando, né, se programando, algumas que já até tentaram? Que conselho você deixa para essas pessoas, Maria? Eu acho que, assim, eu falo que Deus tem me guardado e guardou até hoje. Mas, assim, pensar num filho, numa mãe, né, pensar em quem te ama de verdade, porque tem quem te ama. Por mais que às vezes a gente acha que não, mas tem quem ama a gente. E que pensar no sofrimento que você vai causar para a vida dessas pessoas. Acho que assim, pensar mesmo. Eu já aconselhei muitas pessoas, mesmo doente, eu aconselho. Já aconselhei, olha, você tem filho, tal pessoa precisa de você, então não faça isso. Eu sempre aconselho
Eu falo para pensar em pessoas que realmente te amam, de verdade. E buscar ajuda, né? Buscar uma Sim. ajuda profissional, buscar contar para pessoas que você tem mais intimidade, Sim. porque quando você fala, você dá abertura para o outro te Sim. ajudar. Verdade. Hoje você está com quantos anos? 37. 37. Se fosse para fazer uma lista assim de coisas que você envergonha, de coisas que você não gostaria de ter vivido nesses 37 anos, quais situações apareceriam nessa lista? Eu tenho muita vergonha de mim, por essa compulsividade sexual que eu tenho. Eu tenho muita vergonha. Se eu pudesse mudar, se falasse assim, se Deus descesse aqui na terra e falasse o que você quer que eu te faça, era isso. Porque tem gente que, é normal, isso é fisiológico. Tá, mas no meu caso não é normal, porque é exageradamente. Eu tenho muita vergonha. Se eu pudesse, eu não faria isso. E você nessa dificuldade, você se expõe muito, você se expõe em situações difíceis, de risco, situações dolorosas, sim, porque é um meio onde acontece de tudo um pouco. Sim. Então, assim, já teve experiências, né, de várias formas. Sim. E você é sempre a que sai machucada em tudo, sim, isso. Machucada e envergonhada. Não é só a questão de fazer sexo, de ter prazer. Não, é algo que vai além das suas forças e você é sempre a machucada da história. Sim, o arrependimento principalmente. Quando eu vejo o que eu fiz, eu quero dar um arrependimento de morte. Nossa, eu quero morrer, não quero viver. Então, assim, o arrependimento é o principal. E hoje, como é que está a sua vida? Você, com todos esses tratamentos, você conseguiu superar os traumas da infância? Conseguiu controlar algumas coisas? Como é que está a Maria hoje? Olha, os traumas da infância eu já consegui superar. Já lembrei de várias coisas, assim, que eu acho que sendo limpada, né, curada disso. Eu já lembrei de quem foi meus agressores sexuais. Então, assim, tudo em terapia. A terapia, se não fosse a terapia, acho que eu nem estaria aqui. Então, assim, alguns traumas eu já consegui, né, superar. Eu posso falar que eu vivo uma vida normal. Hoje eu vivo uma vida normal, tomando as medicações certinha, entre tapas e beijos com o namorado. Mas eu consigo viver. E com essas dificuldades em tomar remédio, trocar remédio, parar de tomar remédio, você ganhou alguns quilos? Muitos, muitos. Depois que eu operei, eu perdi 65 quilos, mas com o diagnóstico da bipolaridade, com as medicações, eu engordei 35 quilos. Então você precisa perder, né? Preciso perder. 35 quilos que você já ganhou novamente, sim, nesse período. Nesse período de 6, 7 anos. Tem pessoas que falam que é considerável, mas eu não acho considerável não. Até porque faz diferença. Faz muita diferença. E você tem algum medo? Medo de alguma coisa? Alguma consequência? O que você tem medo hoje? Você já correu tantos riscos nessa vida? Eu já corri tantos riscos, já vivo as consequências de tantas escolhas que eu já fiz. Eu acho que não tenho medo. Medo não. Você não tem medo, mas você evita algumas coisas. Dentro das limitações, sim. Não totalmente, porque eu ainda arrisco. Tem coisas que eu faço ainda, principalmente se eu tiver em mania, com algumas influências. Digamos que algumas influências que é melhor nem falar, mas eu ainda arrisco. Então, assim, o medo acho que está longe, porque eu ainda sou meia corajosa. E como é que está a sua situação com Deus? Nem é questão de ir para a igreja, trabalhar na igreja, não. Você e Deus, como é que é essa relação? Como é que está no momento? Estar com Deus não é estar em igreja, como você falou. Mas, assim, eu sinto que eu estou em falha com Deus. Eu preciso, assim, tomar posição perante Deus,
buscar Ele mesmo de verdade. Mas assim, no fundo, sempre ainda a gente recorre. Meu Deus, faz isso por mim. Deus tem misericórdia de mim, mesmo com tudo. Ainda a gente fala, Deus tem misericórdia. Deus, olha eu aqui. Eu tenho, assim, tinha ou tenho, não sei, uma intimidade assim muito diferenciada com Deus. Acho que são poucas pessoas que têm. Mas eu ainda sempre recorro a Deus. Mesmo com tudo, às vezes vou na igreja um dia, falo 3, mas mesmo assim, mesmo estando falha com Deus, Deus não está falho comigo. Deus está sempre cuidando de mim, presente na minha vida e fazendo por mim. Isso aí eu tenho certeza, não duvido do poder de Deus. Eu sei que Deus ainda é tudo, faz tudo por mim. Então, é isso aí. Tem algum versículo bíblico que a gente poderia dizer que é o versículo da Maria? Alguma passagem bíblica que quando você lembra, você sente motivada, animada, dá desejo de voltar a lutar? Agora, deixa eu ver. Eu gosto muito do Salmo 139, que me motiva. Ali onde fala que ainda mesmo antes de ser formada no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito a minha história. Então, independente de onde eu esteja, de como eu esteja, Deus já escreveu a minha história. E tem algum hino, algum pedacinho de um hino que é o seu hino de momentos, complicados? O hino do socorro que alivia a sua alma, tem alguma música? Agora sim, eu estou ouvindo muito aquela do deserto. Eu ouço muito ela. Lembra um pedacinho? Não. Mas é a que fala do deserto. Do deserto. O deserto. Adorar é o prazer, é o que sustenta, né? Que deixa a gente de pé. Uhum. Deserto demorado, né? Também demorado. E nós escolhemos esse lugar porque é um lugar de refúgio para você. Sim. Olhar para todo esse lugar, nós estamos num lugar muito bonito. Um lugar mesmo que traz uma paz, uma alegria. Quais os momentos difíceis que você já passou por aqui? O que você lembra de momentos? Vários conflitos com pai, com mãe. Eu congregava na igreja aqui perto, então assim, eu já saía de lá chorando, chegava aqui chorando. Briga com o namorado, vários. Então aqui era o seu lugar de chorar e ninguém ver. E ninguém ver. Ninguém vê. Só Deus mesmo. Ótimo. Nós vamos encerrar essa história, né? Crendo em nome de Jesus. Sim. Que nós logo faremos uma parte 2, onde você vai contar muitas conquistas, muitas coisas boas. Nós desejamos que esse casamento aconteça, que essa cura venha, que você possa ser mãe e realizar o seu grande sonho. E assim, nós deixamos o nosso abraço, o abraço do nosso programa, das pessoas que assistem, com muito carinho para você. Eu entendo que você está perseverante, né? Difícil não é cair, é levantar. E é algo que nós precisamos aprender com o decorrer da vida. E eu acho que você já levantou muito. Que Deus continue te fortalecendo para que você venha levantar quantas vezes for necessária até que o propósito se cumpra na sua vida. E eu olho para ela, pessoal, e eu posso imaginar várias personagens bíblicas, porque para viver milagre, nós precisamos antes passar por grandes problemas. Quando são situações difíceis, nós mesmos resolvemos. Mas quando é um grande problema, só Deus resolve. Então, o interesse de compartilhar essa história e você ouvir é para que você possa lembrar. Deus não permite uma situação maior do que nós venhamos suportar. E além de tudo, todos os traumas que você já viveu, você confia em Deus? Sim, confio. Eu sei que lá no final, não sei quando que é o final, vai dar tudo certo. Deus vai mudar a minha história, vai transformar a minha vida, vai me libertar, vai fazer um milagre na minha vida. E eu ainda vou falar, o milagre sou eu. Já é, né? Sim, mas com mais intensidade. Mais específico.
E hoje eu quero que você reflita, né, nas palavras da Maria e entenda, observe mais a sua casa, a sua família, as pessoas ao seu redor, tenha zelo, cuidado, preocupação e nunca desista de orar. Tem pessoas que permanecem sempre firme orando por você? Sim, muitas, eu tenho certeza disso. Você é uma delas, né? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, irmãos, pastores, eu tenho muitos amigos pastores que ainda converso. Não estou na igreja, mas eu converso com eles, eles falam, eu estou orando por você. Tenho amigas de oração mesmo, que se não fosse elas, eu não estaria aqui. E é isso aí, que você possa ser uma amiga de oração, uma companheira de oração. E se você precisa de oração, busca oração, porque faz uma grande diferença. Faz. É Deus guardando, é Deus sustentando. E a Maria é um milagre, eu sou um milagre, você é um milagre. E eu acredito muito que você vai viver muitos milagres ainda e que a sua história vai revelar quão grande é o amor de Deus. E nós vamos poder dizer, né, não há nada impossível para o Senhor. Então que você possa deixar aí o seu like, sua curtida, seu comentário, que Deus te abençoe muito, muito. E se você tiver um problema como a nossa entrevistada tem, busque ajuda, continue confiando no Senhor, porque todas as coisas são possíveis. E compartilhe esse vídeo, nos ajude nessa missão. O milagre sou eu, o milagre é você, o milagre somos nós. A nossa história revela quão grande é o amor de Deus.